Bom dia a todos, bom dia ouvintes, mais um programa de qualidade, toda quarta-feira aqui, 7h30, Nordeste FM, trazendo informações de qualidade para a população e hoje um tema super interessante de utilidade pública, não é isso, Lucival? Exatamente, muito bom dia, doutor Marcos, nossa querida amiga, que alegria revê-la mais uma vez, enfermeira Cíntia Costa, né, enfermeira hiperbarista, e um tema especial que o doutor Marcos selecionou para a gente hoje, né? Oxigenoterapia hiperbárica. Sim. Nome complicado, né? Sim. Oxigenoterapia hiperbárica, benefícios e especialidades. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí, doutor? Vamos lá, lembrando que a terapia hiperbárica não é algo novo, né? Sim. A terapia hiperbárica, ela data, por exemplo, do século XVII, para fins medicinais. E a gente tem registros históricos que na década de 60 já se indicava a terapia hiperbárica para lesões cutâneas. Então, de lá para cá, década de 60, a gente conseguiu regulamentar essa especialidade junto ao Conselho Federal de Medicina em 95, tá? Através da resolução de 1457/95, ela começa a ser indicada, né, através do Conselho Federal de Medicina, para 16 doenças. Tá? Então, posso citar aqui embolia gasosa, doenças descompressivas, faceites necrotizantes, necroses, osteomielite, né? A gente está começando estudos em todo o mundo, por exemplo, para fibromialgia, uma doença que tem se tornado muito prevalente. Tem muita gente que indica para performance física, tá? Já se está começando também estudos para sequelas de acidente vascular cerebral, tá? E até pacientes do transtorno do espectro autista, tá? Então, é uma terapia que a gente precisa divulgar para a população porque ela traz benefícios muito grandes, tá? Então, por que hiperbárica? Acima da pressão, acima do nível do mar. Então, como é que a gente utiliza essa terapia? O principal objetivo dessa terapia é você aumentar a dissolução desse gás no plasma sanguíneo. Tá? Eu lembrei de uma questão que se tem com submarinos, com pessoas que mergulham. Exatamente. E tem que fazer uma tal de uma descompressão. É um pouco dessa tecnologia aí? Isso. Senhores? Cíntia vai começar e vai falar um pouquinho dessa oxigenoterapia hiperbárica, hoje aplicada na saúde, na medicina. Sim, bom dia, prazer novamente estar aqui com vocês e falando realmente dessa terapia que eu sou apaixonada. Eu já trabalho com terapia hiperbárica há 13 anos e cada vez que eu vivencio um pouquinho mais de hiperbárica e numa área diferente, eu me apaixono cada vez mais, justamente pelos benefícios que a terapia hiperbárica traz. Só quem sabe o que é terapia hiperbárica, quem já teve a oportunidade de chegar perto, de ter algum contato, de estudar um pouco mais a fundo, de ter contato com algum paciente, porque os resultados verdadeiramente são fantásticos. Então, como o Dr. Marcos falou, são muitas indicações, né? Hoje a gente tem osteomielite, a indicação clássica. Existem as indicações clássicas, né, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, como ele falou, data de 1995, então já tem aí, né, mais de 20 anos. E tem as indicações que ainda estão sendo envidados estudos nessa busca do reconhecimento, porque a gente sabe que de forma off-label, né, a gente tem os resultados, porém não existem ainda estudos robustos que tragam reconhecimento ainda, porque eu creio que dentro de um futuro muito próximo isso tudo vai acontecer, porque é inevitável. Então, falando de oxigenoterapia hiperbárica, o bacana da oxigenoterapia hiperbárica, muita gente confunde, viu, com bariátrica. Não tem nada a ver com bariátrica. É hiperbárica, isso, porque hiper vem do aumento ibárico de pressão. Então, a gente utiliza o oxigênio numa concentração 100% puro, sem nenhuma mistura de nenhum outro gás, nessa pressão atmosférica aumentada. E é essa combinação que confere ao oxigênio o efeito terapêutico que a gente precisa para utilizar no tratamento, né, das doenças, das patologias. Então é isso. Olha, eu já vou conversando também com o Rafael, ao lado aqui da Liliane também, a indagar mais sobre essa maravilha que é a oxigenoterapia hiperbárica. Aí eu pergunto aos senhores, quais são os principais benefícios da oxigenoterapia hiperbárica para a cicatrização após cirurgias plásticas? Imagina só, Lucival, e quem está me ouvindo, você entra numa monoplace ou num submarino que a gente tem,
Antecipando um pouquinho, a gente vai implantar o maior serviço de terapia hiperbárica da Bahia, aqui em Feira de Santana, tá? Existem 7 no estado. A gente vai ter 2 submarinos com capacidade para 10 pessoas. Inicialmente, uma monoplace, que é uma pessoa única, tá? Porque tem muito paciente que, às vezes, ele não quer entrar na câmera com aquele paciente que tem uma doença mais progressiva, uma amputação, uma osteomielite. Então, a gente está implantando esse serviço nesse momento, já antecipando a novidade do dia. Ótimo. Mas imagina você entrar numa câmera sob uma pressão atmosférica, que você consegue respirar 100% de oxigênio, melhorar a microcirculação, né? Aumentar a eficácia e a efetividade de um antibiótico. Por quê? Para o antibiótico chegar àquele sítio, ele precisa ter uma via sanguínea, né? E você tratar aquela doença de forma muito mais rápida e acelerada. Esse talvez seja o principal benefício da terapia hiperbárica, né? E em cirurgia plástica, a gente está começando a indicar hoje esse paciente antes, durante e no pós-operatório tardio. Por quê? Melhora a cicatriz. Se esse paciente tem uma intercorrência, melhora essa intercorrência, principalmente necroses totais ou parciais. Se esse paciente está fazendo uso de uma terapia com antimicrobiano, melhorar a eficácia desse antibiótico. Então, isso existe um leque de opções de especialidades que a gente pode estar indicando, e aqui hoje, na cidade de Feira de Santana, teremos o maior serviço para isso. Então, especialidades como vascular, que é uma das indicações, vasculites, osteomielite, faceites, necrotizantes, necroses, perda de membros, amputações, esmagamentos, tá? Queimaduras complexas, retalhos e enxertos, entendeu? Então, é uma infinidade de indicações que muitas vezes você acha que é um procedimento que é custoso. Hoje a gente tem um convênio com o SUS, hoje existe uma cobertura da ANS dos planos de saúde, e a gente tem o paciente que não tem plano de saúde que pode estar fazendo também particular. Então a gente tem um leque de opções, não é isso, Cíntia? Para beneficiar esse paciente. Vale ressaltar também que existem as lesões actínicas, que são aquelas lesões que são secundárias a um tratamento de radioterapia. Perfeito. Muitos pacientes são submetidos à radioterapia por conta de tratamento de algum câncer. E aí, como complicação da radioterapia, como consequência da radioterapia, vem essas lesões actínicas. E um dos tratamentos eficazes, efetivos para essas lesões é a oxigenoterapia hiperbárica. E eu gostaria de explicar de uma forma muito clara, o Dr. Marcos falou aí da questão do submarino, que entram vários pacientes, e eu quero explicar para a comunidade, para que as pessoas entendam como é que acontece o mergulho. Nós temos uma câmara, são 10 lugares e entram 10 pacientes. São 8 pacientes sentados e nós temos 2 macas. Ninguém entra com o curativo aberto, todo mundo entra com uma roupa adequada, existe um protocolo, né, que a gente faz um checklist antes para verificar se esse paciente realmente está dentro, né, do padrão que é necessário para adentrar a câmara hiperbárica. E aí, esse paciente, ele entra com o seu curativo feito, não existe contato de nenhum paciente com outra lesão, com secreção, com o curativo aberto, todo mundo entra com o seu curativo fechado. Então, não existe o risco de contaminação. Então, é muito tranquilo, é uma terapia segura, é uma terapia bastante confortável, mas existe essa questão, como o Dr. Marcos falou. Algumas pessoas, elas ficam mais introspectivas, elas querem ficar mais reservadas, elas estão naquele momento que elas estão mais... e elas querem ficar sozinhas. Então, hoje, nós vamos ter, né, na cidade, essa opção de fazer o tratamento dessa pessoa individualmente numa câmara monoplace. Aquela câmara individual. Isso aí. Se você disser assim, olha, eu não quero mergulhar com ninguém, eu quero ir sozinho, nós vamos ter essa opção para você fazer o tratamento. Lembrando que o nosso centro é um centro complexo que envolve equipe interdisciplinar, tá? Que tem biomédico, enfermeira hiperbarista, cirurgião vascular, enfermeira, cirurgião vascular, várias especialidades, e muita gente na cidade não conhece. Então esse espaço aqui é para divulgar esse tipo de terapia, porque traz um benefício absurdo para vários pacientes, tá? Por exemplo, cirurgião de cabeça e pescoço que tem grandes ressecções,
para acelerar isso, né? Aquele paciente que está com uma osteomielite com uso muito prolongado de antibiótico, fazendo lesão renal, lesão hepática muitas vezes. Então, olha o benefício que a gente tem aqui pertinho da gente, com profissionais altamente capacitados. Já implantado lá no Instituto, né? Já. Olha, que maravilha, né? Que mais um serviço importante do Instituto Marcos Marcel. Junto com, em parceria com a Hiperbárica e a Cicatriclin, que é uma outra clínica de curativos e feridas. Parceria que está dando certíssimo. Certíssimo. Né? Que coisa boa. Rafael. Doutor Luiz, como a enfermagem hiperbárica pode auxiliar no processo, né, de recuperação dos pacientes que são submetidos à cirurgia plástica? Aí Cíntia vai falar melhor que eu. Isso aí eu vou falar que é a minha praia. Bom, a enfermagem ela tem um papel importantíssimo no tratamento desse paciente. Por quê? Porque é o primeiro momento. O paciente, quando ele chega, ele é acolhido pela enfermagem. Independente da etiologia da lesão que ele tenha, ele chega fragilizado, ele chega sensível, ele chega preocupado. Muitas vezes ele chega desacreditado, porque ele já passou por vários outros tratamentos sem resposta. Então ele chega naquele momento, né, ele chega às vezes reativo. E aí a enfermagem tem um papel fundamental, que é de acolher, que é de orientar, que é de explicar o que é que vai ser feito, que é de verdade ver esse paciente como um todo, de forma holística, ver a indicação desse paciente, ver se esse paciente veio referenciado pelo seu médico assistente, ou se ele veio à revelia, se ele está em uso de medicação, quais são as medicações, o que é que ele já fez de tratamento nessa lesão. Então, assim, a enfermagem, ela trata do início até o final. Então, ela é parte, ela é o profissional fundamental, né? Além das outras categorias, é claro, mas é aquele profissional que está todo dia, todo momento, é o que acompanha o curativo todos os dias, é o que acompanha o paciente na hora que ele vai entrar na câmara, é o que conduz para trocar de roupa, é o que afere os sinais vitais, é o que conversa na hora que aquele paciente está precisando daquele momento de escuta, né? Acolhedora. Então a enfermagem tem esse papel fundamental. E em quais especialidades cirúrgicas a oxigenoterapia hiperbárica é mais frequentemente utilizada? Citaram várias aí, né? Sim. Mas mais frequentemente, digamos assim. Assim, eu diria que hoje, até por frequência, né, Cíntia, de indicação, hoje a gente tem o quê? O vascular, tá? O ortopedista, né? O cirurgião geral. O cirurgião geral e o cirurgião plástico que ainda não tem essa cultura da indicação e quer tratar muitas vezes o paciente no seu próprio consultório, que na grande maioria das vezes a gente pode salvar aquele tecido que está num processo de congestão, de uma necrose parcial, que pode, às vezes, uma necrose não, mas naquele meiozinho ali, partindo para uma necrose, a gente reverter. Então a gente tem uma infinidade de casos, hoje a gente tem uma biblioteca de evoluções desses pacientes que, assim, é como se fizesse um gol no final da Copa do Mundo, quando a gente consegue salvar um tecido, e talvez esse seja o principal objetivo da terapia hiperbárica. Aí eu lembro que, inclusive, nessas nossas conversas aqui importantes sobre, inclusive, cirurgia plástica, a gente citou o paciente diabético. Isso. É um auxílio assim, importantíssimo, digamos assim, uma ferramenta que vem melhorar ainda. É a nossa maior frequência. A maior especialidade, a que mais indica, é a cirurgia vascular, cirurgia geral, os ortopedistas, os cirurgiões plásticos, né, de uma forma bem menor. Eu diria o seguinte: Dr. Marcos fala da questão da congestão, do sofrimento do tecido. Imagine uma célula que ela está com dificuldade de oxigenação, ela está com a oxigenação diminuída, e você sabe que essa diminuição de oxigenação, ela vai levar a uma complicação que é a necrose, que é a perda daquele tecido. Então, se você sabe que aquele paciente está evoluindo para aquele processo, você oportuniza o paciente a ir para um tratamento onde você vai hiperoxigenar essa célula, ou seja, você vai ofertar muitas vezes mais a quantidade de oxigênio que essa célula precisa para não chegar a esta complicação. E aí o que acontece? Muitos médicos, cirurgiões ainda, né, eles demoram muito para encaminhar esse paciente. Na verdade, eles seguram, eles tentam tratar em seus consultórios com outras terapias, e aí o que acontece? Muitas vezes o paciente chega para a gente já com a complicação instalada, e aí é muito mais complicado, porque
o objetivo da oxigenoterapia hiperbárica é diminuir ou evitar danos, tá? Acelerar o processo de cicatrização. E quando a gente fala de aceleração de processo de cicatrização, eu posso citar retorno às atividades laborais mais rápido, você diminui custos, porque você diminui tempo de uso de medicação, você diminui tempo de uso de curativo, você diminui uma série de custos, você melhora a autoestima do paciente num tempo muito mais... Claro, se você encurta o período do processo, você não evita que o paciente passe pelo processo. O que o oxigênio hiperbárico faz é diminuir esse tempo de cicatrização e evitar os danos e as perdas. Então é bom para todo mundo. Então, bom, justamente, justamente. E eu gostaria de fazer de ressaltar um detalhe. Lá na clínica hiperbárica de Feira de Santana, nós temos uma postura muito colaborativa com o médico. Então, quando o paciente chega, eu faço questão de entrar, eu e a minha equipe, a gente entra em contato com o médico cirurgião. Se ele veio encaminhado pelo médico assistente, melhor ainda. Mas e muitas vezes isso não acontece. E muitas vezes a paciente vem à revelia. Justamente por isso, porque fica tratando com outras terapias que não surtem efeito, e aí acontece que às vezes a paciente procura a revelia do seu médico. E a gente tenta um contato com esse médico porque é extremamente importante que ele tenha ciência do que o paciente está fazendo e que de fato acompanhe. E é aí nesse momento onde alguns profissionais acabam conhecendo a terapia. Então, como o Dr. Marcos disse, esse aqui é uma via de comunicação que é extremamente importante para que eles possam entender que a hiperbárica ela está ali como um braço forte, como um adjuvante. É uma terapia extremamente versátil e que pode ser indicada para várias patologias. Implante de capilar, cirurgias de lift facial, ortopedia, correção de LCA. Quem faz correção de LCA, eu digo porque eu fiz correção de LCA. O que é correção de LCA? Ruptura do ligamento cruzado anterior. E aí você tem que fazer cirurgia ortopédica, você fica um tempo longo usando muleta, sem poder trabalhar. Então, assim, a recuperação de forma fisiológica, natural, ela leva um tempo de 60 a 90 dias. Eu, com 30 dias, eu estava trabalhando. Então, assim, porque eu fiz somente uma semana de hiperbárica. Então, potencializa, melhora a condição da cicatrização. Porque o que o oxigênio faz não é o oxigênio que cicatriza a lesão. Quem cicatriza a lesão é o nosso organismo que executa o processo de cicatrização. O que o oxigênio faz é dar a este organismo condições de cicatrização melhor, com o aporte de oxigênio. Gente, que maravilha. Olha, são 8 horas e 3 minutos. Infelizmente o tempo já foi, mas está muito importante esse tema. Ainda temos mais uma perguntinha a fazer. Porque lembrando que o Neymar, ele tem uma monoplace em casa. Isso. Para tratar das lesões. Porque isso é off-label, né? A gente trabalha muito com ciência e nível de evidência. Sim. Então, tem muita coisa que precisa ser tratada, que já está sendo tratada de forma off-label, que não tem nível de evidência 1 e 2, que a gente cita assim dentro da ciência, né? E a gente não recomenda, desde que ele tenha, que a gente não sabe, uma equipe, porque a enfermeira entra na equipe de terapia hiperbárica em 2008. Uhum. Ela começa com o técnico de enfermagem, depois entra a enfermeira hiperbarista, e hoje a formação dos médicos é uma área de atuação. A gente faz uma prova num congresso que já tem dentro da sociedade brasileira, já existe uma sociedade regulamentada, e o que a gente está em busca hoje é de tornar a terapia hiperbárica uma especialidade médica, que tem total diferença. E mais conhecida ainda, você tem que saber disso, você tem que inclusive se informar da maravilha que é essa terapia, essa tecnologia, digamos assim, esse tratamento que tem revolucionado. Dr. Marcos Marcel, cirurgião plástico, a nossa convidada especial hoje do Dr. Marcos, a enfermeira hiperbarista Cíntia Costa, falando da oxigenoterapia hiperbárica, os benefícios e especialidades. A última pergunta de hoje, que eu não posso deixar de perguntar aqui, quais são as principais precauções e também contraindicações a serem consideradas antes de iniciar o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica em pacientes pós-operatórios? Assim, existem algumas precauções, por exemplo, retirar lente de contato, não pode mergulhar com aparelho auditivo, por exemplo, paciente com contraindicação absoluta que tem histórico de pneumotórax não drenado ou espontâneo, não pode fazer, tá? Paciente com doença viral ativa, paciente com doenças infecto-contagiosas das vias respiratórias, tem uma contraindicação.
tá? Então não podem mergulhar. Mas isso tudo, como Cíntia falou, o paciente ele passarante Ele por passa Uma avaliação. uma consulta médica. Hiperbarista, ele passa no primeiro momento, como eu falei, com a enfermagem hiperbarista, onde ela vai colher o máximo de informações, né? E depois ela passa com o médico hiperbarista, que é quem de fato vai ver a indicação. E aí, nessa avaliação que o médico hiperbarista faz, ele vê todas essas questões, né? Se ele tem algum problema auditivo, se ele já foi submetido a alguma cirurgia auditiva, porque ele não vai conseguir equalizar, né? Cirurgia auditiva recente. Cirurgia auditiva, porque trauma, né? então por isso que é interessante, por isso que é extremamente importante e fundamental passar pela avaliação com o médico hiperbarista. Lembrando que fica um médico plantonista, O tempo todo na unidade. Acompanhando aquele processo. porque Acessão. a medicina hiperbárica ela é classificada como um ambiente hospitalar. E é Então, uma terapia de alta complexidade. E a gente tem todo o aparelho de emergência lá na unidade, Todo o carrinho. protocolo de segurança, todo o né? acompanhamento. Isso Exatamente. aí. Muito obrigado, doutor Marcos Vasson. Que boas informações, ótimo. A gente aprendeu muito hoje, não foi, Rafael? Com certeza. Né, sobre essa...